Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre os altos e baixos de Grêmio e Inter no Brasileirão, o Inter de Santa Maria ali perto de conquistar uma vaga para o mata-mata da divisão de acesso e a situação da seleção brasileira na Copa América. Mas antes, como de praxe, vou apresentar os meus queridos amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro? E aí, Antônio? E aí, pessoal que está nos ouvindo? Cara, mais uma semana de futebol para os gremistas, nem tão boa, nada anímica, mas uma semana que as coisas parecem não mudar, não virar a página, mas sempre bom estar aqui para falar de futebol com vocês. Faço as palavras do Lucas as minhas, né? Muito bom estar aqui com vocês de novo e, né, já que gostaria de dar um bom dia, estamos gravando de manhã, mas bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando. E dizer que, né, uma semana difícil para a dupla Grenal, porque o Grêmio mais uma vez decepciona. O Inter, apesar de fazer um bom jogo, talvez o melhor das últimas partidas, toma um gol no final ali, deixa o resultado passar. E para nossa felicidade, o Inter de Santa Maria segue embalado na divisão de acesso, aí com bons resultados, tem tudo para conseguir essa classificação antecipada. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você acompanha os episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial, no Instagram e no TikTok, @hattrickoficial. Então vamos começar. Primeiro, a gente tem que citar que a gente está gravando, esse é o primeiro episódio depois do primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro, que terminou em 1-0 para o Internacional com um gol de Alan Patrick após um drible no Carbajo. Não, gol do Gol do Vitão ou Gustavo Martins contra. Começamos bem hoje. Não, que golzinho estranho, né, cara? Assim, que loucura. Eu só fui entender que foi gol depois de uns 5 minutos. Foi um tempo pra perceber. Mas enfim, após uma jogada do Patrick, o Vitão, em parceria com o zagueiro Gustavo Martins, marca o gol, o Inter ganha. E aí, na noite da quarta-feira, dia 26, Grêmio e Atlético Goianiense, Inter e Atlético Mineiro. Os Atléticos, eles estavam por nada com os representantes do Rio Grande do Sul, sem seu Juventude. O Grêmio empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense e foi um jogo bem complicado para o Grêmio. No primeiro tempo jogou claramente pior que o rival. No segundo tempo até conseguiu recuperar, mas saiu perdendo aos 26 minutos com um gol ali no susto do zagueiro Luiz Felipe. Depois o Reinaldo numa bomba. Esse cara é forte, tá louco, que chute. E é uma característica do Reinaldo, né? Né? Pegar e uma vez a cada 365 dias ele acerta um chute daqueles, mas acerta. Mandou uma bomba, garantiu 1-1. E bom, com o resultado, o Grêmio não está mais na sequência de derrotas, mas ainda são 7 jogos sem vencer no Brasileirão. O último foi o 1-0 em cima do Cuiabá, no dia 20 de abril, e está na 19ª colocação do Brasileirão, a famosa vice-lanterna. Também, só para piorar a situação, são 6 jogos sem vencer em sequência, envolvendo Libertadores e Campeonato Brasileiro. A última partida em sequência vencida, eu não tenho aqui. Grêmio Atipato. Grêmio Atipato, perfeito. Atipato 0, dia Grêmio 1. 8 no de Chile. junho, se eu não me engano. Bom, nós temos algumas coisas para falar do Grêmio, mas, Lucas Sena, para iniciar, Rodrigo Eli de centroavante, no lugar de JP Galvão. Disserte sobre. Falar o quê? Não tenho nenhuma opção. Não tem nenhuma opção. O cara é alto, ele não vai ser utilizado na zaga. No desespero, tá sendo colocado no sacrifício para tentar ver se, por incrível que pareça, das poucas qualidades que o Rodrigo Eli tem demonstrado, uma é o jogo aéreo. Então, vai que em uma ocasião do destino, ele como 9 faça um gol. Inclusive no Grenal, quando tá 1-0 pro Inter, tem uma cobrança de falta muito bem cruzada pelo Cristaldo, que o Jeromel acaba entrando na frente do Rodrigo Eli, mas ele estava inteiro na bola para cabecear. Quase gol do Jeromel, mas acredito eu que o Rodrigo Eli estava melhor posicionado para fazer o gol. Óbvio que é horrível ter o Rodrigo Eli como centroavante, porque não é a função dele e ele não tem desempenhado bem nem a função dele. Até porque também é horrível ter ele como zagueiro, imagina. Imagina o centroavante. Mas
mas diante do cenário que a gente tá, se tiver empatando ou perdendo o jogo no final, acabou se tornando uma alternativa, porque o Grêmio não tem nenhum centroavante disponível além do JP Galvão, que por vezes nem titular porque ele também não supre as necessidades. Então a situação tá muito difícil, principalmente nesse setor do campo, mas a situação tá muito difícil em todas as partes do campo. Ontem, assistindo o Grêmio Atlético Goianiense, dava uma tristeza de ver o meu time jogando. Parecia como se um familiar meu estivesse no corredor da morte, sabe? Nossa, o desabafo, que desabafo. Mas é verdade. Parece, Eu fiquei triste por ti agora. parece que o Grêmio respira por Tamo aparelhos, vendo. sabe? Parece que o Grêmio respira por aparelhos. Parece que o Cristaldo joga um futebol diferente dos outros 10 em É o campo. 2.0. É assustador, sabe? É assustador mesmo. O Grêmio ontem empata com o Atlético Goianiense porque o Derek resolveu dar um raspão na frente do goleiro no chute do Cristaldo, senão teria perdido pro Atlético Goianiense ontem. Um quê de sorte fez que o Grêmio empatasse com o Atlético Goianiense. A sequência é horrorosa, eu não sei o que pode ser feito, porque o Grêmio não consegue ir ao mercado agora, até porque ele tá fechado. Mas dia 15 algo precisa mudar. Precisam chegar peças que agreguem esse elenco, que mudem a forma do Grêmio jogar. O Grêmio mostrou que sente muito a falta do Vila Sante no meio de campo. O PP vinha de uma boa sequência de ser expulso de uma forma infantil contra o Fortaleza, mas mostra que sente muito, muito, muito a falta do Vila Sante, principalmente na recomposição defensiva. E eu não vou entrar no mérito que tomar gol de jogar ensaiado do Atlético Goianiense deveria ser um motivo para um time cair para a segunda divisão, mas não vou entrar nesse mérito. E aí eu acho que entra, assim, ó, sempre naquele limbo que a gente fala, cara, eu não vou nem dizer assim no último programa, no penúltimo, que a gente fala sempre, que é o fato do Grêmio há anos não saber contratar. O Grêmio não sabe contratar. Muda vice de futebol, muda presidente, ninguém sabe contratar. Sabe? O Renato não sabe contratar. Porque tu pega dos últimos, 30 jogadores do Grêmio, tu conta na mão quantos jogadores tu olha assim, esse cara que ele representou, esse cara que ele foi bem. Olha a quantidade de jogador que vem e sempre com aquela ideia. A gente vai... como é que é? Nós vamos reinventar a carreira do atleta. Recuperar. Nós vamos recuperar. Porque com o Jeromel foi assim... Gente, o Jeromel veio pro Grêmio em 2014, se eu não estou enganado. 2015. Olha quanto tempo faz. E desde então, o Grêmio não consegue acertar nisso. Sabe? O Grêmio fez um período ali 2016, 2017, 2018, com títulos, com grandes times, enfim. Fez vendas milionárias depois. Onde foi parar esse dinheiro? E o Rodrigo Caio e o Gemerson são mais 2 exemplos. Exato, cara. Porque assim, ó, pode ser que os dois vinguem, pode ser que os dois joguem muito, enfim, tem capacidade, não são tão velhos. Mas o Rodrigo Caio, vocês já viram foto do joelho do Rodrigo Caio? É assustador o joelho do Rodrigo Caio. O Gemerson é um jogador que não chega hoje. Esse cara é titular indispensável. Não tem essa certeza. O Edenilson. E aí é isso que Mas o Edenilson foi bem ontem, de novo. E é isso que me faz pensar. O Grêmio talvez não melhore porque não tem condição de contratar grandes jogadores no meio do ano. Além da situação financeira do clube, que, enfim, não é terrível, mas também não é ótima, e se fosse muito boa o Grêmio teria feito grandes contratações no início do ano, tem a questão das enchentes. Os times gaúchos não podem se dar o luxo de ir pro mercado e comprar jogador. Tem que ser oportunidade de mercado. Jogador que está livre, que quer vir por empréstimo, coisas assim. E aí, trabalhando com oportunidades de mercado, quem que o Grêmio trouxe agora? Trouxe o Edenilson, trouxe o Gemerson, trouxe o Rodrigo Caio. Podem agregar, pode ser que não. O Edenilson tem aí 7 jogos no Grêmio e não ganhou um. É culpa do Edenilson isso? Não é. Mas só mostra que ele não conseguiu fazer diferença. Tem algumas coisas que eu acho que é interessante questionar no estilo de jogo que o Renato está querendo implementar nesse momento que a gente vive. Ontem ele parece que aos 30 minutos parece que acendeu uma chavinha nele, ele ficou de cara e falou, tira esses dois e vou botar meus guri. Porque não tinha nem chegado no intervalo e ele coloca Gustavo Nunes e Nathan Fernandes. Acredito eu por conta da velocidade e tal. Primeiro, por que ele já não começa com eles? Se é uma questão, não levando em conta que é uma questão interna, que eles não... Enfim. E por que ele quer tanto jogar com um centroavante? Por que ele não tenta outra ideia? É bizarro. Eu vou começar pela parte dos pontas, porque eu, apesar de ser mais fã de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, eu tenho que deixar muito claro que eles foram terríveis ontem. Não, com certeza, foram. Terríveis. O Nathan Fernandes não acertou um lance no jogo e o Gustavo Nunes, dos poucos que acertou, não teve produção ofensiva alguma. Mas tu entende que eu falo antes do jogo? Sim, mas eu acompanharia ainda.
eu começaria de Pavon e Galdino, ou enfim, Pavon e Soteldo quando tiver. Porque são opções de velocidade para um segundo tempo e são meninos ainda que não estão 100% maturos, sabe? E o Grêmio vive um momento que requer experiência para jogar. O Grêmio tá na porta da Série B, sabe? Mas até contra o Atlético Goianiense. Olha o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Mas eu acho que dava pra Grêmio- pensar em Grêmio foi talvez um deles. O Grêmio foi horrível no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. E não tinha posse da bola, não tinha produção ofensiva. Quanto ao centroavante, eu até... tem passado tanta coisa pela minha cabeça que, assim, talvez no cenário ideal do que eu preferisse, se eu escalasse, eu jogaria com 3 volantes Cristaldo e 2 pontas infiltrando pro meio. Cristaldo de falso 9. É isso aí. Eu sei, mas é algo que parece um pouco irreal, sabe? Mas eu acho que, diante do cenário que tá, é hora de testar. O Grêmio tá na porta da Série B, como eu tô dizendo. Tem que mudar, algo tem que mudar. Mas, outra coisa, fazer alteração aos 30 do primeiro tempo, pra mim, é um atestado de burrice. São 15 minutos pra acabar o primeiro tempo. Desespero. Tu não pode trocar 2 atacantes se não for por motivo de lesão aos 30 do primeiro tempo, por mais que esteja dando muito errado. Acho que foi equivocado da parte do Renato, ainda mais vendo o retrato depois da partida tenebrosa que fizeram Gustavinho e Nathan Fernandes. Mas ontem é um jogo para se esquecer e talvez esquecer a ideia do centroavante também. Mas acredito que não vai passar pela cabeça do Renato isso, jogar com o falso 9, que talvez, pelo menos na minha concepção, seria o Cristaldo. Mas ontem é para se esquecer o que aconteceu, tudo. O 1 ponto, o empate, não é bom. É como se fosse uma derrota. Eu acho que o principal problema talvez seja o Renato não ousar nesse time do Grêmio hoje. Porque no início do campeonato até beleza, sabe? Tá começando, só que ele vem numa sequência em que nada tá dando certo. E ele não mexe. Ele não muda o estilo de jogar, ele não muda... Alguma coisa tem que mexer, alguma coisa tem que mudar. Então eu acho que caberia a ele entender isso. Eu concordo com o Lucas quando ele fala isso de colocar talvez os dois juntos. São 2 jovens, tu não pode colocar isso na responsabilidade deles, de enfim... ganhar o jogo pro Grêmio, porque eles não têm essa capacidade ainda, né, de serem os protagonistas. Gustavo Nunes joga muito bem, o Nathan Fernandes também, mas de entrar em campo assim, ó, tu vai resolver, eles não têm essa capacidade ainda, tanto que quando eles resolvem, a responsabilidade está sempre para outro jogador. Cristaldo, Diego Costa quando estava jogando, enfim, o Soteldo, enfim. Mas eu acho que caberia um deles, principalmente por ser o Atlético Goianiense, porque era um adversário mais frágil. O Grêmio, ele precisa recuperar a confiança. E para recuperar a confiança, eu acho que tem que ser na frente. Tem que fazer um gol. O Grêmio é um time que faz pouco gol. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Era, pelo menos, até a última rodada. Não sei se ainda é. É o pior ataque. Tem que fazer gol. Tem que começar fazendo, assim, ó, dando a largada e mostrando, ó, confiança no time. Acertamos e é isso. Depois do 1-0, aí pensa. Vou fechar, vou botar mais um zagueiro, vou administrar. Mas eu acho que o Grêmio precisa dar essa partida, porque, na minha visão, pelo menos... O Grêmio sair atrás hoje, eu não vejo o Grêmio virando o jogo. Não vejo o Grêmio com capacidade para virar uma partida. Com a capacidade de fazer 2 gols, talvez. Porque não tem esses jogadores. E a questão do centroavante, eu acho também que, assim, de momento, tem que achar alternativa. Porque o JP Galvão não dá conta do recado. Essa de improvisar, talvez, o Galdino ali, não deu certo. Quem sabe não testa o Cristaldo, como o Lucas falou. O Nathan Fernandes, desse segundo atacante, sabe? Tem que ter alternativa, porque... essas que estão sendo utilizadas não têm condições. A gente viu o Fernando Diniz ser demitido do Fluminense. Eu nem vou falar do Cuca. E a gente também sabe que tem o Filipão, o próprio Jair Ventura, do Atlético Goianiense. Eu preciso falar do Wagner Mancini, que também saiu do Ceará. E que não treinou a São Carlense. E Não treinou a São Carlense. Mas foi jogador. Qual que é a probabilidade do Renato sair do Grêmio? A minha resposta é nula. 0%. Até porque Quem sai primeiro é o vice de futebol. Perfeito. Porque se não tem ele, a estrutura que já tá falha, toda cai. No Grêmio existe uma hierarquia, que é a seguinte. Jogadores, acima dos jogadores. A pirâmide invertida. Diretoria, aí acima da diretoria tá o Renato. Ele tem a chave do time. E ninguém tem dúvida disso. E fez por merecer. Fez por merecer. Eu sou contra isso de dar a chave do time pro técnico. Por mais que seja o maior ídolo da história do clube. Sou contra. Não à toa que, apesar dos resultados, enfim, de todo o mérito que ele tem, muito do momento do Grêmio também se deve a ele. Contratações que ele recomendou, estilo de jogo que não deu certo, enfim, não dá pra gente tirar ele pra santo.
Mas eu acho assim, eu acho que é errado dar essa chave do time pra ele, mas ele tem. Ele, querendo ou não, dita muita coisa dentro do Grêmio e é até um pouco compreensível que, por exemplo, o Alberto Guerra, um presidente que chegou agora, esse cara não vai peitar o maior ídolo do clube. Né? Não é agora que ele vai fazer isso. Se o Romildo, que foi, enfim, o cara que voltou a ganhar pelo Grêmio e que foi um presidente marcante até a queda, enfim, não fez, por que eu vou achar que 2 dirigentes que estão começando na carreira vão fazer? Então, é complicado. Bom, vocês não devem imaginar o quantas vezes eu tive essa discussão nos últimos, sei lá, 7 dias. Mas pelo menos umas 10 vezes eu conversei sobre esse mesmo assunto e eu vou falar a minha opinião, que é igual à opinião do meu amigo João Lober também, e queria deixar isso registrado porque a gente chegou nesse consenso juntos. Não se pode demitir o Renato agora, porque seria o atestado do Grêmio cair, e caso o Grêmio caísse, se voltaria a narrativa de que com o Renato o Grêmio não cairia. E isso bate completamente com o fator que o Grêmio tem que se desprender do Renato como treinador. Se o Grêmio chega a demitir o Renato e o Grêmio cai no fim do ano, se volta a narrativa. Com o Renato não cairia. Com o Renato não cairia. É verdade. E mais uma vez o Grêmio fica preso no ciclo. É verdade, não, a gabarito. Isso daí. Fica preso no ciclo de depender do Renato para isso. Fica com o Renato. Acredito eu que não vai cair, mas vai sofrer para isso. E ano que vem começa um trabalho do zero. Por exemplo, eu sou muito, mas muito, muito, muito fã do Fernando Diniz. Mas eu tenho que ter a capacidade de entender que não é a hora. Cara, meu pai acho que ia infartar. O meu pai, ele é um senhor de idade, ele não ia aguentar. Mas eu ia adorar ver o Rodrigo Eli trocando passes na pequena área. Mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo, começar um trabalho com um treinador que tem um estilo técnico rebuscado, particular, no meio da temporada seria um suicídio. Seria um suicídio, queimaria o time, queimaria o treinador. O Grêmio precisa disso. Não estou falando do Fernando Diniz em específico. Estou dizendo que precisa de um treinador que tenha o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar, diferente do Renato. Mas isso é algo que tem que começar ano que vem, após o Renato acabar esse ciclo. E que acabe esse ano, sabe? Que o Grêmio não afaste o Renato, se cair ou se for muito mal, enfim, se não for longe nas competições continentais, nacionais, enfim, qualquer fator que não faça a gente lembrar, se fosse o Renato, daria certo. Não, isso tem que cair por terra, então que fique com o Renato até o final da temporada e que acabe esse ciclo, porque o Grêmio, dependente do Renato, já não conquista nada há 6 anos. Então, é hora de fechar essa porta. Faz total sentido isso que o Lucas falou. Eu assino embaixo, enfim, acho que é bastante complicado demitir agora, porque daí vai entrar no limbo de trazer um treinador, e aí tu não pode trazer, como ele falou, um treinador de um estilo muito diferente, porque esse cara precisa de tempo, e o Grêmio não tem tempo. E aí, beleza, vai trazer quem? Um conservadorzão da bola aí, um Wagner Mancini de novo, alguém assim? Não. Vai dar um problema. Então, eu acho que no momento caberia essa troca, talvez, de membros da diretoria. Eu acho que, né, se alguém for cair, deve cair o Antônio Brum. É o cara que tá aí com a corda no pescoço, talvez a gente pode falar assim. E a gente pode falar também, né, um cara que vive muito do que foi o Grêmio do ano passado, que foi, de certa forma, mascarado pelo Soares, né? Então, eu acho que o Grêmio precisa rever muito essa parte das contratações. E aí falo de dirigente que contrata, do scout que faz esse trabalho de análise de atletas, porque não é possível, não faz sentido nenhum as contratações que o Grêmio faz. Não faz sentido, sabe? É bizarro a quantidade de jogador que vem pro Grêmio e esquenta banco, e não joga, e não vinga. E joga uma temporada e vai embora. Não tô falando que no Inter é diferente, que o Inter, nossa, tem excelentes contratações. Mas se a gente pega o recorte dos 2 times contratando, o Inter tem muito mais criatividade. Tem a questão da capacidade financeira, que veio esse ano, mas tem muito mais criatividade. E os jogadores que não deram certo, o Inter tem se livrado rápido. David foi embora, gastaram dinheiro, foi pro Vasco, agora vai voltar esse dinheiro. Carlos Palacios, chileno, foi contratado também por um dinheiro 15 milhões, 16 milhões, já foi vendido. Jean Dias. O Jean Dias, no caso, não veio por dinheiro nenhum, né? Pouquinho, enfim, mas o Inter repassa. O Jean Dias não ficou mais uma temporada no Inter. E é isso. E talvez isso é uma coisa que o Grêmio tem que rever, porque o Inter passou por isso antes de cair pra Série B, enfim, o período pós-Série B também, de fazer contratos muito longos com jogadores que não rendem. Neste final de semana, domingo, dia 30, às 4 da tarde, a gente tem o que pode ser
o duelo dos últimos colocados. A bacia das almas. Tudo depende de como o Fluminense vai mandar no jogo de hoje. Bom, Grêmio e Fluminense, no retorno do Grêmio como mandante no Rio Grande do Sul, no estádio Centenário. Quem sabe agora o pessoal vai conseguir ficar perto da família, já que tem sido tão difícil para o elenco gremista. O que esperar desse jogo e placares, por favor? Cara, o que esperar é uma pergunta das mais difíceis que eu já recebi da minha vida. O que esperar? Eu esperava que o Grêmio jogasse melhor contra o Atlético Goianiense, que é um adversário mais frágil no papel. O Fluminense é melhor que o Grêmio no papel, mas na bola é tão ruim quanto. Então, 2-1, porque o Grêmio não vai passar um jogo sem sofrer gol. Eu vou na matemática. 2 times que são lanterna e vice-lanterna. Esse jogo tem a cara de um 0-0. Mas eu vou ir contra a parte lógica, né, que daria 0-0, e vou apostar na mística. Eu acho que esse jogo vai dar 2-1 pro Fluminense. Eu acho que esse jogo vai ser bem legal de assistir, porque vai ser os dois precisando muito de alguma coisa, mas eu acho que vai ser 1-1. Mas o Grêmio pode tirar vantagem num fato, né? O Diniz ter ido embora do Fluminense é péssimo pros jogadores, porque gostavam dele. Então, assim... o relato do John Kennedy o John Kennedy é um exemplo legal. Então, assim, esses caras não estão muito felizes no momento. Bom, então acho que vamos parar com o sofrimento da galera que gosta do lado azul. Vamos falar um pouco de Inter, que aí vai voltar a ser triste, mais sofrimento, né? Mas tudo bem. Mas é um sofrimento tudo bem. Que é sofrível, né? Tipo, tu pode sofrer se tu tá hoje, na parte de cima da tabela. Cara, e perder pro Atlético Mineiro é diferente. O ruim foi o jeito que foi. Né? Exatamente. Eu lembro, eu tenho a visão, assim, do cronômetro ali, faltava menos de 30 segundos para acabar o tempo dos acréscimos. O Atlético Mineiro sai na frente, né? Sai na frente. Aí o Inter consegue lá empatar, e aí no finalzinho, uma cobrança de escanteio do Hulk, um gurizão. Os 2 gols foram de o jovens. Foi do Rômulo. Isso, e o primeiro foi do Cadu. E o primeiro foi do Cadu, o volante. Bola parada, os 2 gols. Na real, o segundo não foi de bola parada. O segundo é depois de uma bola parada. Foi de bola aérea, mas não de bola parada. Perfeito. Mas... Bom, esse deve ter sido o último jogo do Inter como itinerante, né? Porque aparentemente ele pode voltar pro Beira-Rio, não nesse fim de semana, porque joga fora, né? No Heriberto Rios, que tem sido a casa do Inter, mas como visitante. Mas semana que vem contra o Fluminense já pode ser no Beira-Rio. Mas sobre esse jogo, cara, a gente quando foi projetado, isso sem levar em conta das enchentes e tudo que aconteceu, era projetado que o Inter ia brigar pelo título. Acredito que ainda dá para ser projetado desse jeito. Sim. O Atlético Mineiro é a mesma ideia. Se tem alguém ali que pode perder, entre aspas, ainda mais levando em conta que já ganhou um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, é o Atlético Mineiro. Mas essa questão ali foi complicado, né, cara? Então, é bem como tu falou, é um jogo que, assim, por se tratar de um jogo como mandante, é sempre, assim, nunca pensamos na derrota, né? Mas, sim, é um jogo que era perdível pelo adversário. Tudo bem que o Atlético Mineiro não vinha de uma boa sequência, tomou aí 2 goleadas, enfim, em 3 jogos, mas é um grande time, enfim, até com os desfalques, consegue fazer frente aos grandes times do Brasil. Só que o problema foi a forma, né? Porque o Inter joga bem o jogo. A verdade é essa nos últimos jogos, né? Contra Corinthians, contra Grêmio, contra o São Paulo no empate, vitória, derrota. O Inter não jogou bem. Venceu 2, venceu o Grenal, mas não jogou bem. Contra o Atlético Mineiro, o Inter joga bem. O Inter tem chances, o Inter cria. O goleiro do Atlético Mineiro talvez tenha sido o melhor em campo, né? O Matheus Mendes. Então, assim, o Inter foi muito bem. Só que, o que acontece? Aquela sorte que o Inter tinha, talvez, contra times menores e times com um menor poder ofensivo, não se aplica ao Atlético Mineiro, que tem um jogador como o Hulk. Né? Assim como não se aplica ao Inter, que tem um jogador como o Alan Patrick, que ontem fez uma partida monumental também, jogou muita bola. Errou o pênalti porque o goleiro... Não, o pênalti realmente, ele assim, eu sou defensor, né? Errou o pênalti, bateu mal. Uhum. É isso. Pra ti não... Se batesse bem, era gol. Se o cara ganha dinheiro pra fazer aquilo, a não ser que eu vejo o goleiro tirando a bola com a ponta do dedo. Enfim.
Mas eu acho que o Alan Patrick foi muito bem, apesar disso, né? E o Hulk é um jogador fora de série, né? Não dá pra dar espaço, deram espaço, ele botou a bola na cabeça do cara. E o primeiro gol é um azar. O primeiro gol é, enfim, a bola desvia, né? Engana o goleiro. Eu acho que tem uma certa falha de marcação, porque o Atlético Mineiro consegue enxugar todo o time do Inter dentro da pequena área, e aí o jogador é o único que sai. Mas é um resultado que, com o tempo, dá para dissolver. O Inter ainda tem 2 jogos para fazer, 2 jogos a menos. E se vence os 2 jogos, cola ali nos líderes, né? Vai a 23 pontos. Então, acho que o Flamengo hoje é líder com 24. O Inter já cola neles de novo. Tem um enfrentamento contra esses times, então dá para manter o ritmo, dá para sonhar. E eu gosto dessa estratégia que o Cudê tem adotado, né? Ele entendeu o momento, pós-enchentes, com desfalques, não é o momento do Inter jogar bonito. Ontem jogou, mas não é o momento. O momento é do Inter ganhar. E se for para ganhar, que seja por 1-0, que seja por 5-0, mas que ganhe. Foi o que a gente viu no Grenal, por exemplo. Um jogo feio, um jogo horroroso, ninguém jogou bem. Ganhou. Contra o Corinthians a mesma coisa. Era o Alan Patrick que tá marcando o Hulk na última bola, né? O que é estranho. O que é muito estranho, mas enfim. Eu queria deixar o relato que eu senti que o Inter cansou no final do segundo tempo. Uhum. Porque, claro, foi melhor que o Atlético Mineiro ao longo da partida, criou mais. Mas antes mesmo do gol do... Fugiu o nome? Do segundo gol. Do Rômulo. Do Rômulo, de peixinho no segundo pau. O Paulinho tem uma oportunidade que ele ganha com uma facilidade... Claro, o Paulinho é muito rápido, mas enfim, eram uns 45 do segundo tempo. O Paulinho tem uma oportunidade que ele ganha na velocidade dos zagueiros do Inter, assim como se nada, né? E o Fabrício tem que salvar o Inter já nos acréscimos do segundo tempo. Mas eu senti que o Inter já era um time cansado a essa altura. Tanto é que depois desse lance, o Inter consegue um ataque com o chute do Alan Patrick bloqueado. E a recomposição defensiva é muito, muito, muito lenta. Realmente o Inter era um time que já estava cansado no final do segundo tempo. Acaba tomando o gol por genialidade do Hulk, mas também por infelicidade, acredito eu, desse time que já estava pesado. Porque... dá pra ver que o Alan Patrick já não tem mais o pique de acompanhar o Hulk até a linha de fundo. E depois a defesa já não tem o pique de estar ligada nos 200% e ver a infiltração no segundo poste. Mas o Inter faz uma partida segura ofensiva. A bola acabou não entrando. Enfim, o Alan Patrick desperdiçou um pênalti. Mas ofensivamente o Inter produziu para vencer o Atlético Mineiro. Acabou que, por infelicidades, o placar, o resultado final não veio. Mas ofensivamente agradou, sim. E é bem como tu falou, assim, o Inter não pode dar a chance para o Atlético Mineiro, né? Bom, no fim do jogo, essa chance do Paulinho, assim, eu tava dando como certa praticamente, e o Fabrício, de novo, salva o Inter, né? Uma boa partida do mais Fabrício. Mais uma, é bom falar isso, porque ele veio naquelas, uma grande surpresa. Vem para ser o reserva mesmo ali, mas vai jogar, não vai jogar, e ele tá correspondendo muito bem mesmo, assim, um jogador que demorou para tomar o primeiro gol, né? Foi tomar só contra o Vitória e fez grandes defesas, tem participado bem. Enfim, é uma grata surpresa. Ontem os gols não foram falhas dele. Não, exatamente. Os dois indefensáveis. Os dois indefensáveis, é. E o primeiro ainda conta com desvio, né? Que complica mais ainda. Eu acho que o Inter precisa talvez aprender com essa derrota, né? Entender isso. O Cudê, ele tá nesse processo de readaptação do time, de entender algumas questões. Ele tem testado o Robert Renan na lateral esquerda às vezes, o Fernando na zaga. Eu acho que o time do Inter hoje ele é indispensável sem o Fernando. O Inter tem que ter o Fernando. O Fernando tem que jogar no time do Inter. Como zagueiro, talvez pode render, porque daí dá a chance do Thiago Maia jogar também, que é um bom jogador. Então, assim, tem que ter o Fernando. Para mim, hoje, tirando o Alan Patrick, é o segundo melhor jogador do Inter. De resto, talvez o Robert Renan, lateral esquerda, porque o René não tem rendido muito bem. O Robert Renan dá uma sustentação ali para a defesa, pode participar de um cruzamento no ataque, enfim. E de restante, eu acho que é jogar com o que tem. Ontem o Cudê testou uma alternativa nova, né? Não começa com o Alário, começa com 2 pontas, que vão infiltrando, né? Começa com o Wesley e com o Wanderson. Deu certo, de certa forma, no tipo que o Grêmio poderia fazer. Exatamente isso que eu ia falar, que eu tinha falado até. E deu certo, de certa forma, no primeiro tempo. No segundo, deixa de dar certo, o Alário vem para campo. E é como o Lucas falou, o cansaço pegou. O cansaço pega e eu acho que fez falta ali umas reposições. O Inter também sofre essa questão do centroavante. Enquanto o Grêmio não tem nenhum, o Inter só tem um no momento, né? Então não tem muito como jogar também. Respeito que o Grêmio tem um, tá? Quem? Jota pegou o voo. Perdão. Perdão, tinha esquecido. Não quis o goleador. Não, o centroavante tem que fazer gol, né? Não,
É que é diferente também, né? Que o Inter, o centroavante do Grêmio, por exemplo, ficou sem jogar no Grenal pô, tá abaixo. Os do Inter não jogam porque estão na Copa América. Ou machucado, né? O o Luca é um caso. O Luca entrou no segundo tempo. Pois é, cara. Por falar em Grenal, inclusive, a gente não falou sobre o Grenal, né? Não Não. entendi por quê. Não, pô, podemos falar. Bah, deixou o Carbajo mal ali, né? Coitado, vai ter que operar a Ficou- coluna. eu li até, acredito que na GZH, que, nossa, teve cobrança forte dele no vestiário. Assim, de lideranças do elenco e do técnico, de todo mundo, assim, deu. Eu não acho que é pra tanto. E vamos ser mas- sinceros, tudo bem, ele toma o drible, E mas... foi do Alva Patrick. E não é culpa só dele esse gol. Gente. Exato. nem é pouco. culpa- Ok, Não, ele toma um drible, pô, monumental, mas, pô, o Jeromel tá soltando uma gilete deitada, o Gustavo Martins tá mal posicionado no lance, empurra a bola pra dentro. Então, não é culpa só dele, sabe? É claro que ele tem um impacto na construção da jogada, mas o gol não passa só por ele. o Jeromel tava ali com o famoso cimento na chuteira, não conseguia pular. Podemos falar talvez do Marquezinho ter rebatido pra cima, mas aí eu acho que, enfim, foi um chute muito forte. Mas... É que eu acho que é mais mérito do Marquezinho fazer a defesa. Talvez. Foi um bom talvez. chute, Foi um uma bom boa chute, finalização. é. Mas eu acho assim, não é falha do Carbajo, mas, cara, o craque do outro time, ter dribla, assim, ó, não querendo incitar a violência. Mas tu tem que parar o lance de alguma forma. Da mesma Não tava forma. dentro da área, Da né? mesma forma. Não, da mesma forma o Patrick com o Hulk ontem. Cara, tu não dá espaço pro craque do time. Ele pode estar mal no jogo, o que for. Tu não dá Tu espaço. dá um abraço nele. Não, tu dá um abraço, tu dá um teco. chute com carinho. Pô, tu faz assim, ó, qualquer coisa. Só não dá espaço. Porque daí o cara vai lá e faz isso. É genialidade o nome disso, cara. E o Alan Patrick é um gênio. Existem pouquíssimos gênios do futebol brasileiro. O Hulk é um deles, o Alan Patrick é outro. O Até quando Arrascaeta- que vai o contrato dele? Não sei dizer. Porque ele já tá aí, vai fazer 2 anos. É, mas eu acho que o contrato dele é mais longo, assim. O Alan Patrick é um cara que eu acho que, enfim, é identificado, camisa 10, tudo, né? Capitão. Respeita. Respeito. E é um cara que voltou a jogar bem. A verdade é essa. Né? No início do ano a gente tava numa certa inconstância. Tá muito bem desde E essa ele volta. entrou, e em teoria, ele entrou meio descontado ali no Grenal. Sim. E até no sacrifício, jogo, tanto que foi substituído, né? E ele mostrou o que ele é. É aquilo. Ele pode não estar jogando bem, mas a qualquer momento ele resolve. E ele joga bem. A bola levita no pé dele, assim, ó, é lindo de jogar, cara. É lindo de ver, assim, ó. É Mas sobre incrível. o Grenal, há de se dizer que o Grêmio jogou melhor. Não, eu acho que ninguém jogou bem. Cara, eu isso vou é uma coisa que defender estão a tese que falando. ninguém jogou Não, bem. Isso, É, cara, é. eu achei um bom Grenal. A gente veio aqui e falou, que vai ser ruim, que vai ser um... Cara, eu achei um bom Grenal, eu gostei de ver aquele jogo. Pô. Eu A gostei de ver o verdade- futebol. A verdade é que assim, ó. E o Quem Grêmio, perde a bola. E o Grêmio jogou melhor. Só que ali teve algumas chances, 2, se eu não me engano, mais claras, com o João Pedro. Que também é uma genialidade do Cristaldo. Pô, e é isso que eu... Depois que o Gustavo Nunes, que daí Ele recebe perdeu a bola, força. dá de letra em profundidade, o João Pedro, pô, A verdade passa é... pro Fabrício. Cada time teve uma chance de ganhar o Grenal. O Inter ganhou. Porque é tem melhor. um time melhor. Porque é melhor, Exato. perfeito. Exato. O Grêmio teve a chance com o João Pedro. Talvez se o Grêmio fizesse o gol ali, o jogo seria outro. O Grêmio perdeu e o Inter foi lá. Só que assim, o fato de ter uma chance pra cada lado, eu acho que diz muito sobre o jogo. Porque, enfim, Não dá nem pra considerar do Gustavo Nunes uma chance. Eu não Foi mais um considero. passe ainda. Eu não considero, porque eu não lembro assim, poxa, o Fabrício fez uma defesaça, o Marquezinho fez uma defesaça. Eu acho que a gente ficou muito nas quase chances. No primeiro tempo, a primeira chance do jogo, uma quase chance do René. Que tinha tudo pra ser um gol, uma grande defesa, enfim, e ele chuta a bola longe. Enfim, vários lances assim. E eu acho que o fato diz sobre o Grenal, no caso. E o Kudê mexeu bem, hein? Mexeu. Deixou pra ganhar o jogo. E aí que entra Mexeu, eu digo bem porque não seria, não que ele mexa mal, mas ele não mexeria desse jeito. Perfeito. E aí entra o aspecto de que ele está entendendo o momento. E tá deixando de ser um pouco teimoso. Porque o Kudê tem aquela de jogar bonito, jogar pra frente, não sei o quê. Não é o momento. O momento é de ganhar porque o Inter não tem condições de jogar bonito. E se tiver ganhando por 1-0, retranca o time. Ele tem feito isso, fez isso contra o Corinthians, fez isso contra o Grêmio. Cara, o Inter contra o Grêmio, no fim do jogo, chegou a jogar com 6 defensores, se eu não tô enganado. O Inter tinha 2 laterais direitos em campo. Tinha um atacante só. Tinha
Exatamente. E depois que o Lucas sai machucado, o Inter fica sem centroavante. E aí tem um momento que ele tira o Alan Patrick, tira o Wesley, tira o Van. Cara, assim, ó. Ele literalmente defesa. E ganhou. É isso. É. Mas, de certa forma, o jogo foi feio de se assistir. A melhor oportunidade do Grêmio é um chute muito fraco no gol. O gol do Inter era uma cabeçada que ia pra fora e o Gustavo Martins tá, infelizmente, ali. Então, eu acho que é o retrato do jogo. Se as duas grandes oportunidades não gerariam nada em situação normal, não foi um jogo produtivo ofensivamente. Grêmio e Inter não conseguiram criar, exceto o Inter quando contra-atacou no final, que inclusive acertou a bola na trave duas vezes. Isso aí No foi mesmo verdade. Isso aí foi, eu Esse tinha esquecido, lance isso aí aí, foi verdade. loucura. Mas, além de quando o Grêmio já estava totalmente exposto, as equipes não produziram praticamente nada. Então, mostra o quão feio tecnicamente foi o jogo. Bom, o Inter perdeu para o Atlético Mineiro e volta a campo no Heriberto Rios, mas dessa vez como visitante contra o Criciúma. Mas tem um problema. Alário e Wanderson suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Eu não sei dizer se o Lucas já está recuperado. Acredito que não. Então vamos levar como se não. O que ele vai fazer? Vai botar o Johan? Vai botar o Gustavo Prado? Vai botar... É Gabriel Carvalho? Gabriel Carvalho. Vai botar o Gabriel Carvalho, que tem 12 anos. Eu acho que o Kudê deve ir com o Wesley e o Alan Patrick no ataque. Mas o Wesley Acho. tá suspenso? O Wesley também? Também. Ah, tá, que tu falou o Alário e o Wanderson. Não, é a Lari Wesley. Ah, tá, Me então enganei. O Wanderson Deve tá ir livre. com o Alan Patrick e o Wanderson, então. Só Eu os acho dois? Eu acho que sim, porque o Kudê ele não abre mão dos dois atacantes. Ele sempre joga com dois atacantes. É o esquema dele, enfim. Não adianta nem tentar, é o que ele joga. E ontem ele foi com 2 pontas e o Alan Patrick fazia a função de segundo atacante no passado. Então acho que ele vai manter o Wanderson ali e jogar com o Alan Patrick. Se vai dar certo ou não, Porque os o 500, mas eu acho que ele vai nessa. A gente já chegou, minha memória é falha, a gente já chegou a ver o Wanderson jogando ali mais pra frente, mas só ele? Só ele não. Só ele e o Alan Patrick ajudando? Não, né? Ele sempre é o cara que ajuda. O Wanderson já chegou a fazer essa função ontem mesmo. Ele era um dos atacantes, né? Era ele e Sim. o Wesley. Mas eu acho que assim, ele com o Alan Patrick eu não lembro. Não recordo. Se vai dar certo ou não. Eu acho que não ele sei, vai mas- num esquema parecido com ontem. É. Tipo, acho que vai colocar outro ponta, talvez até mesmo o Johan aberto pela esquerda e o Wanderson pela direita, não sei. Mas acho que ele vai fazer algo do tipo. Eu acho que ele não vai abdicar tanto do ataque assim. Porque se ele retirar o Alan Patrick pra jogar de atacante, vai escancarar mais ainda Não, mas meio eu defensivo. Eu acho que não, porque o Alan Patrick ele rende muito ali naquela função. E aí tu dá a chance de talvez ele jogar com os volantes ali. Eu acho, não sei. Porque o Alan Patrick, ele até era do debate, né? Ano passado ele foi muito bem como segundo atacante, esse ano ele volta pra ser meia e tal, não rendia muito. E daí agora ele pode voltar a essa posição, então acho que ele pode vir a render ali, mas é importante falar isso daí que o Lucas falou também. Tem que olhar pro meio de campo. Como que vai ficar o meio de campo do Inter, né? Tipo, vai ficar desprotegido? Vai ter um jogador pra armar, de certa forma? Porque o Johan não me passa essa confiança hoje pra jogar 90 minutos, né? Talvez E entrar a no gente segundo nem tempo. considera mais o Maurício, porque aparentemente a qualquer momento ele vai ser anunciado pelo Foi Palmeiras. anunciado agora de manhã, se não me Ah, engano. é? Aham, Bom, foi anunciado. então... nem dá pra levar mais Já ele em conta. vi uma foto no Flash Score e aí eu olhei rápido, já fechei e fiquei bravo. Bom, contra o Criciúma que tá em 14º, não é uma posição muito boa, mas acredito que tá surpreendendo bastante, né? Era muito cotado para estar onde os gigantes estão lá embaixo da tabela. Bolazia joga bola. Joga. E não é só nos videogames. Não, ele é craque. Faz um campeonato honesto o Criciúma. Jogando dentro de casa é um time muito forte, venceu o vice-líder Botafogo dentro de casa com propriedade, não venceu em 2 lances isolados, conseguiu atacar o Botafogo por boa parte do tempo. Enfim, já sofreu goleadas, já fez goleadas, é um time que tem essa inconstância defensiva, mas que no ataque todos os jogos produz muito, independente de contra quem tá jogando, é um time que vai pra cima. Tem que tomar cuidado não só com o Bolazier, mas com os 2 pontas que são velozes, buscam esse contato 1 contra 1 e sempre tentando de alguma forma achar o centroavante. Esse time do Criciúma é chato de se enfrentar porque é um time que vai pra cima independente E do adversário. acima de tudo é um time que tem dado respaldo ao técnico. A gente vê times que sobem da segunda divisão para a primeira, times até que estão cotados para cair, na primeira oportunidade demite. E tem exemplo nesse Campeonato Brasileiro, né? Enfim,
Mas o Criciúma não. O Criciúma, como o Lucas falou, sofreu goleadas, sofreu jogos ali seguidos, assim, bem ruins tecnicamente. E manteve o técnico. Manteve o Cláudio Tencati, tá dando a volta por cima, o time voltou a corresponder. É um cara que fez muito bem pro time ano passado e tem feito muito bem pro time esse ano também. As contratações que chegaram pro Criciúma foram boas. O elenco, ele não é um elenco para brigar por competição continental, enfim, mas é um time que pode surpreender. É um time que pode lutar nessa briga contra o rebaixamento. A briga deles é essa. Exato. Ou não, e eles estão bem. Exato, eles estão bem, exato. É um esquema muito parecido com o Juventude, assim. E tem um jogo a menos também, né? Criciúma. Se eu não me engano. Tem um jogo a menos. E é um time que tem o Bolazia, né? Então, enfim. É um time super simpático. Placares. 2-1 Criciúma. 3x0 o Inter. 2x2. 2x2. Mentira, 2x0. 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 É. O goleiro Gustavo é bom. Quer trocar? Não, 2x0. De quem? Os gols. De quem? Pode. Alan Patrick e Fabrício Bustos. Eu acho que sai um gol do Fernando. Tu tá com esse gol do Fernando? Esse gol do Fernando vai sair. Cara, o gol Ia do ser Inter vai ser lindo. do Bruno Henrique. E Ó, entrando no segundo Que tempo. não jogou muito bem ontem. Não jogou bem Perdeu mesmo. um gol feito. É. Nossa senhora. E os gols do Criciúma vão ser 2 gols do Felipe Vizeu. Entrando no segundo tempo também. Perfeito. Agora sim, vamos falar de Inter de Santa Maria. Bateu o Lajadense por 1x0 em casa. Pô, casa cheia, inclusive. Cerca de 2.500 torcedores, o maior público do ano. E eu não sei a última vez que isso aconteceu. Eu não lembro se ano passado isso Ano chegou. passado contra o Lajadense, Talvez eu acho. contra o Contra o Lajadense. Lajadense, Que foi no aniversário da de cidade. Santa Maria. É, isso aí. Ó, tá aí, então tem que fazer mais jogo Acho que contra chegou eles aqui. próximo dos 3 mil. O Michel foi o autor do gol. Ele aproveitou um rebote de um chute do Jean Roberto depois de uma jogadinha bem legal. Do Alan Misael. Do Alan Christian. Do Alan Christian. Bom, ele tinha conseguido se consolidar na liderança da chave, mas ontem, empate entre Munsum e Aimoré derrubou o Inter de Santa Maria do topo. Agora o Inter de Santa Maria está na segunda colocação com 20 pontos, atrás apenas do Munsum por 1 ponto de diferença, né? Eles têm 21 pontos. Próximo jogo, com todo respeito, é jogo para aumentar o saldo. É goleada. É jogo pra, assim, ó, cara, vai ser ponto a ponto contra o Munsum. Tem que agradecer não, porque o Inter de Santa Maria não precisa se humilhar, mas tem que ficar feliz que foi empate ontem, então é só 1 ponto de diferença. Ainda tem uma briga bem mais aberta para terminar em primeiro lugar. É um tropeço. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, assim, tem que fazer saldo para garantir que nos critérios de desempate vai estar bem. Sem Jean Roberto, né? Contra o Futebol com Vida, vai ser no centro de treinamentos dele. Jean Roberto recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Cara, vejo que vocês concordam comigo, é goleada. Não vou nem perguntar, não, a ideia é que não sofra dificuldade. A ideia é que seja um jogo tão fácil quanto foi contra o São Gabriel. Eu ainda acho que o São Gabriel talvez menos organizado, mas tem alguns jogadores que são melhores que o do Futebol com Vida, e mesmo assim foi 5-2, com 3 gols em 5 minutos. Acho que se não fosse o intervalo, ou o pênalti, poderia ter sido mais. E detalhe, o São Gabriel tem uma torcida, né? É. Perfeito. Tem uma E o torcida São até Gabriel- apaixonada pelo time. E o São Gabriel tem uma torcida... Futebol com Vida, não. E tem o Cavani. E tem o Cavani, que eu nem vou falar, porque agora veio o Pepeto, não tá tudo bem. Já tem ali mais um atacante. Mas, cara, não sei se esse jogo vai ter transmissão com Eu imagens. acho que A não. gente vai acompanhar ali na Rádio CDN, com o Gilson, com o Marion. Bom, e aí? Como é que vocês veem esse caminho? A gente até comentou nos últimos episódios que o caminho do Inter de Santa Maria é bom, poderia ser bem pior, vai pegar os rivais mais fortes em casa e os mais fracos, como o São Gabriel e agora o Futebol com Vida, fora. E em casa não perde. Em casa não perde, vai fazer mais de ano, a gente já comentou também. Cara, eu vejo com bons olhos. Não dá para matematicamente falar que já está classificado, mas assim, desde que a divisão de acesso é feita nesse modelo, o quarto colocado, né, que é o último a entrar, fez pelo menos 19 pontos. A maior quantidade foi 20, ano passado foi 21, mas assim, cara, tá no encaminhado. caminho. Tá encaminhado. Assim, ó. Depois de
6 anos. Pra não dizer que um empate classifique e a gente ficar naquele limbo, assim, vamos falar, né? Uma vitória classifica o Inter de Santa Maria. Ganhando do Futebol com Vida, tá classificado. Aí, depois disso, passa a brigar pela posição, que é muito importante, porque, como vocês falaram, um time que não perde há mais de um ano dentro do seu estádio, isso pesa muito, sabe? A gente, olha, desde o último jogo, aquele contra o Santa Cruz, que foi a derrota, né? Enfim, 2-1 lá no ano passado. Benhor Pereira caiu, enfim, Daniel Franco, o técnico do Santa Cruz. Quantos jogos a gente viu? Pepeto bagunçou. Quantos jogos a gente viu e o time não abre mão, o time não perde dentro de casa. Então tem que fazer essa diferença. E aí a questão da tabela, ela favorece, de certa forma, o Inter de Santa Maria. Por quê? Porque hoje o Inter perde em um ponto pro Monson, só que o Monson também tem jogos difíceis para fazer. Tem times que ainda brigam por essa vaga. O Aimoré é um time que briga, o Pelotas é um time que briga, o Lajadense é um time que briga. O Bagé até briga. O Bagé Os únicos que não pode brigam vir a brigar também. é o São Gabriel e o Futebol com Vida. Se a gente olha pro Inter de Santa Maria e pensa assim, olha, o Inter de Santa Maria tem um jogo difícil contra o Aimoré dentro da Baixada, o Monson teve um jogo difícil contra o Aimoré ontem. Vai ter jogos difíceis também, acho que tem jogo para fazer com Pelotas. Todo mundo vai disputar essa vaga. E o Inter de Santa Maria tem a vantagem que joga em casa contra os adversários mais difíceis e joga fora contra adversários mais fáceis. Futebol com Vida, exemplo. Tem o Bagé fora de casa e aí sobra Aimoré e Pelotas. Então dá para o Inter de Santa Maria sonhar com essa primeira colocação, sim. E se conseguir, olha assim, ó, já dá pro torcedor se animar mais ainda. É porque a importância da primeira colocação a gente até comentava no nosso grupo, né? É não pegar o líder da outra chave, porque o chaveamento... Vou tentar explicar da forma mais clara. É primeiro A, quarto D, terceiro A, segundo B. Assim, um chaveamento na parte de cima. E a de baixo é a mesma coisa, só que primeiro B, segundo A. Ou seja, só pegaria o líder da outra chave, que acredito eu que o único time que demonstra um bom futebol na outra chave, além do grupo Glória B. de Munique. Tem que respeitar. Mas acredito eu que seja o único time que demonstra um bom futebol na outra chave, diferente do grupo B, que tem times realmente competitivos que vão brigar pelo acesso. E fugir do único time que joga bola no outro grupo seria muito, muito bom para o Inter de Santa Maria. Mas o grande ponto de tu ser líder é tu decidir em casa. E para um time que não perde há mais de ano em casa, decidir em casa é poder moldar o resultado da partida da ida. Se sentir à vontade para atacar e pressionar na ida, beleza. Mas se quiser segurar um 0-0 e decidir em casa, tem todo o direito, porque vai ter esse poder. É muito importante ser líder por esse fator. Claro, além de tudo isso, se livra do segundo colocado da chave também, segundo o chaveamento. Foge do primeiro de lá e do segundo da própria chave, que também há de ser um time competitivo. E também, com todo respeito, mais uma vez, seria muito triste um time sem torcida decidir em casa uma série eliminatória. Perfeito, com certeza. Não teria a menor graça. E se o Monson for segundo, também vai decidir em casa as quartas de final. Mas enfim, passando e pegando... Se o Glória também passar, no caso, decidiria fora. E o Glória que já está classificado, é o primeiro classificado. Aí, com 10 rodadas, já está nos mata-matas. Eu comentei, né? O G. Roberto, ele tá suspenso. Eu acho que não tem jogo melhor pra tu ter o camisa 10 suspenso. Ele não era o único pendurado. O William Maranhão, que não joga há um bom tempo, acho que há uns 3, 4 jogos, o William Maranhão não joga. Inicialmente por opção técnica, depois agora ele tá lesionado. Eu não sei como é que tá a situação do William Maranhão, acredito que ele ainda esteja lesionado. Mas contra o Futebol com Vida é um bom jogo pra te tirar um descanso, assim. Poupar. Testar. E é bom pra testar também. A verdade é essa. Eu li no Diário de Santa Maria que a ideia é que... são coisas que o Daniel Franco já fez, mas né, não fez tanto. Ou o Matheus Santana, na vaga do G. Roberto, ou o Charles, que eu acredito que não vai jogar na vaga do G. Roberto, ele vai fazer 3 atacantes. Mas, enfim, é um bom jogo pra eu ainda gostaria de ver o Cadinho na vaga do G. Roberto. Eu acho que o Cadinho tá fazendo por merecer, tem jogado muito bem. É um jogador mais cerebral que o Charles. Quando eu digo isso, é um cara que pode fazer aquela função de meia. O Charles ele é muito mais ponta mesmo, muito mais jogador da correria. Então eu acho que caberia talvez jogar com o Cadinho ali. Mas o Charles é uma boa opção. Eu só não sou favorável de começar com o Matheus Santana naquela posição. Eu gosto do jogador, acho que ele é muito bom, tem total capacidade para ser titular,
Mas jogar com 4 volantes aí não dá. Porque daí basicamente, tu vai jogar contra o pior time da chave, né? E o segundo pior hoje, e tu vai abrir mão de atacar? Não dá. Que resolva o resultado no primeiro tempo e aí depois testa. Sabe, dá até pra testar um dos guris da base nesse jogo. Dá pra, dependendo do resultado do primeiro tempo, é claro. Mas eu acho que o jogo ele se encaminha dessa forma. Mas vocês não acham que dá pra botar o Matheus Santana pra fazer exatamente a do Jean Roberto? Não, eu acho que o Matheus Santana pode entrar no time e o Lusa fazer a do Jean Roberto. Mas o contrário, acho que não. E eu ainda acho que talvez seja... Essa de colocar o Lusa ali talvez seja muito ruim. Porque a gente viu no início da temporada o Lusa jogando de meia, né? E ele não rendia. E agora que ele voltou para sua função, ele tem jogado bem. Se tornou uma peça fundamental do time. Então, pensando nessa que do Daniel talvez abrir mão de um jogador, eu acho que meio arriscado. Eu acho que ele poderia... Eu acho que ele vem de Charles ou Cadinho meio que certo, assim. E deixar o pilar dos volantes forte. Que agora eu acho que ele não mexe também. Não mexe mais. Ele encontrou, do monte de volante que ele tem, ele encontrou os 13 e não abre. E Cadinho seria uma boa também, porque daí ainda tem aquele negócio lúdico do cria da Baixada. Tem ali a identificação maior. Com certeza. Mas quanto ao trio de volantes, o que o David Cunha jogou contra o Lajadense, assim, claro que ele não tem impacto em gols no resultado, mas a partida dele é excepcional. É excepcional. Jogador. É tipo assim, é um nota 9 sem participações em gols, porque se participar seriam 10. Cara, foi perfeito. Em todas as ações que ele teve em campo, ele foi perfeito, David Cunha. Quanto ao Cadinho, essa identificação gera com que não só aproxime o torcedor do time, mas a gente que acompanha do campo, a gente vê, tipo, conhecidos do Cadinho, a família do Cadinho, sei lá, amigos do Cadinho, gritando pro Daniel, coloca o Cadinho! E daí quando ele entra e faz um bom jogo, gera aquela felicidade no entorno, não só do torcedor, mas também do Daniel, do time, em ver que, tipo, tem um menino que surgiu ali, que tá brilhando ali. E isso é muito legal. Muito legal. Isso é legal. Bom, acho que dá pra falar placares, né? Do Futebol com Vida. Até depois a gente talvez exagere um pouco, depois é legal a gente se queimar. Eu começo. Foi 5-1 aqui. Tá jogando melhor. Fala 8, vai. 6-0. Ei, eu acho que é muito 4. 4-0. 6-0. 3-0. Ah, vocês são muito... Ah, cara. Isso, por isso que eu não falo primeiro. 6-0 é lúdico. 6-0. Bom, vamos dar uns pitacos agora sobre a seleção brasileira. A gente já tá chegando ao fim. Cara, é triste quando o teu time joga melhor e perde. Cara, que situação estranha tá o Brasil. Porque tu vê, tem os grandes jogadores das posições no cenário mundial, mas parece que eles não têm uma congruência ali dentro de campo. Eu acho que dá pra falar que o Brasil jogou bem melhor que a Costa Rica, até porque a gente nem viu o Alisson até o segundo tempo, né? O que vocês acharam dessa estreia do Brasil na Copa América? Cara, eu acho que faltou acertar o pé na finalização. Porque produzir... Foi o detalhe. E o goleiro da Costa Rica também foi muito bem. E não é o Keylor Navas, vale lembrar. É um jovem. Nem tão jovem, mas enfim. É um novato no gol da Costa Rica. Mas faltou acertar o pé na finalização, porque o Brasil criou o suficiente para vencer a Costa Rica. Em jogadas do Vini Júnior, em jogadas do Savinho, depois no segundo tempo, quando já havia entrado. Finalizações de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá abertos de frente em relação ao gol, que acabaram chutando para fora. Mas oportunidades o Brasil criou, não converteu. Eu acho que faltou acertar o pé, mas repito, mesmo que faltou acertar o pé, não existe uma hipótese que o Brasil não tenha que vencer a Costa Rica. Então, de alguma forma, a bola tinha que ter entrado. Tem que vencer a Costa Rica de qualquer forma, não é uma desculpa, mas faltou só o Brasil acertar a finalização. A melhor Costa Rica. Aí isso também eu vi no Twitter, foi um absurdo, né? A melhor Costa Rica, pera aí, né? Tem uma Costa Rica que foi quartas de final da Copa do Mundo. Pô, enfim, eu acho que faltou o chute, faltou o gol, sim, mas é indispensável, né? Não dá pro Brasil não ganhar da Costa Rica, ainda mais dessa Costa Rica, né? Que tá muito enfraquecida. O Brasil criou, teve chances, errou a pontaria e tal, mas eu ainda acho que faltou aquela eficiência maior, assim, faltou aquele controle maior. Faltou aquele bombardeio de chances, aquele monte de chances, sabe? O gol teve o gol anulado, enfim, que foi bem estranho, né? Mas faltou aquela identidade da seleção brasileira. Eu acho que isso falta hoje pro Brasil. Eu vi um comentário no Twitter que eu achei muito legal,
que o Brasil hoje, se ele troca de camiseta com uma seleção comum, sei lá, com o Canadá, por exemplo, uma seleção sem expressão, se o Brasil troca de camiseta com o Canadá e se os jogadores do Brasil passam a jogar com o uniforme do Canadá, tu não percebe que são os jogadores do Brasil, porque não tem identidade. Ah, o Rodrigo tem, o Vinícius Júnior tem, enfim, beleza. Mas o todo não tem. O todo ainda é um time comum que replica um futebol que não é o futebol brasileiro. E aí quando eu falo isso, eu não estou falando que tem que jogar driblando e animado e não ligar para os outros aspectos. Mas falta um pouco ainda, e talvez isso seja muito em função dos jovens irem muito cedo para a Europa, falta aquela raiz do futebol brasileiro. De eu usar, cara, de entrar no segundo tempo e vai para cima, dribla. Agora tem essa mania do ponta, ele sempre cortar e voltar para trás e toque. Por que não dribla? Vai para cima. Até o Vinícius Júnior, que foi muito marcado, sim, mas tudo que ele tentava não dava certo. O Rodrigo foi uma válvula de escape, foi o melhor ali, mas faltou, eu acho, isso na seleção. Falta essa identidade, que é algo que a Argentina, por exemplo, voltou a ter. E voltou a dar certo. E nesse sentido, indo de acordo com o teu pedido, o Savinho, né? Exatamente. O que o Rodrigo e o Vini não fizeram no primeiro tempo, quando o Savinho entrou, não tinha uma bola que o Savinho pegasse que ele não fosse pra cima. Ele perdeu quase todas. Ele criou uma boa oportunidade de gol pro Paquetá, que acabou chutando pra fora. Pro Bruno Guimarães. Que acabou chutando pra fora. Mas... Perdeu do mesmo jeito que foi na Copa. Não sei se vocês lembram. É verdade. Sim, é verdade. Mas não tinha uma bola que o Savinho não pegasse, que ele erguesse a cabeça pra frente e partisse pra cima. E se for necessário que tenha um Savinho pra fazer esse movimento, que ele seja titular, sabe? E que, pasmem, eu acho que a grande evolução, pelo menos a grande demonstração, porque o Savinho jogou muito bem no Girona essa temporada, dos amistosos pra cá é o Savinho. Eu acho também. Porque ele se destaca nos amistosos, ele participa diretamente do gol contra o México. Não, é contra o México. É contra o México. É contra o México primeiro. Participa diretamente do gol contra o México e vai muito bem contra a Costa Rica, apesar do resultado, é óbvio. O Brasil não pode empatar com a Costa Rica, mas a participação do Savinho no jogo é muito boa. Bom, agora o Brasil ele tem a chance de, se não ganhar, assim, praticamente complicou tudo. Fechem as portas. Tem que ganhar contra o Paraguai, que joga às 10 da noite dessa quinta-feira, dia 28, e tem que ganhar, né? Pra ter alguma chance de ir pra próxima fase. Como é que vocês acham que vai ser o placar? Tem que ganhar, até porque o Villaçante precisa voltar, por favor. Eliminem o Paraguai o mais rápido possível. Mas tá, tem que ganhar de qualquer forma e acho que essa pressão vai cair em cima do Brasil. 3-0. 2-0 Brasil. Nossa, eu acho que vai ser 1-0. Não. O Paraguai... Não que vocês tenham falado isso, mas não é pouca coisa. Bom, está chegando ao fim mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. E aí, é isso. Obrigado, guris. Obrigado, Lucas. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Lucas. Por favor, se despeçam. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um episódio do Hat-Trick. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem nosso programa, acompanhem postagens, enfim. E é isso. Até a próxima e que o Inter recupere aí o caminho das vitórias. O que tu quer falar de caminho das vitórias, cara? Pô, perdi ontem, mano. Foi brincadeira. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa quase 1 hora. Uma boa semana a todos e que semana que vem a gente possa estar com um sorriso no rosto que o Grêmio vai ter ganho no Fluminense. É isso. Muito obrigado pela companhia. Voltamos semana que vem. Até mais.